Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal DevFest. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma série de 3 vídeos, onde nós vamos construir uma aplicação buscadora de cartas do jogo Magic the Gathering. No primeiro vídeo, que é esse vídeo que você está vendo, nós vamos construir o front-end dessa aplicação, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, ficou bem bacana. Já no segundo vídeo, nós vamos implementar testes unitários nessa aplicação, utilizando o Jest, documentar os componentes dessa aplicação utilizando o Storybook, e para fechar, nesse vídeo, nós vamos fazer testes end-to-end utilizando Cypress. E aí, no último vídeo, no terceiro vídeo dessa série, nós vamos fazer um deploy 100% automatizado utilizando GitHub Actions, Terraform, e nós vamos disponibilizar o site via S3 Bucket da AWS. Beleza? Então, bora começar? Vou começar mostrando para vocês aqui, ó, a aplicação, que é essa que está aí na tela, tá? Essa aqui já está rodando lá num bucket da Amazon, tá vendo? O que é essa aplicação, né? A gente tem aqui uma barrinha de pesquisa e a gente pode buscar cartas do jogo Magic the Gathering. Então tem uma carta aqui, por exemplo, que é a The One Ring, que é o anel lá do Senhor dos Anéis, tá vendo? Então observem que assim que eu começo a digitar, ele já começa a buscar. E aí eu posso ver várias versões diferentes de cada carta, quando eu busco pelo nome. Eu tenho a opção aqui, ó, vocês observam que quando eu passo o mouse em cima, ele dá esse efeito de hover aqui, porque eu posso clicar aqui, ó, para poder ver, dar um zoom na imagem e ver melhor essa imagem aqui. Eu ainda posso colocar nos meus favoritos, né? Eu tenho uma página de favoritos, ainda não tem nenhum favorito cadastrado, mas eu posso, depois que eu busquei aqui, ó, The One Ring, por exemplo, vir lá e colocar, né? Tem várias versões, como eu falei, eu vou pegar essa aqui, ó, que é diferentona, e vou colocar ela no meu favoritos. E aí, quando eu venho aqui na minha página de favoritos, eu tenho aqui todas as cartas que eu já favoritei. Tá? Isso aqui a gente não está interagindo com nenhum banco de dados, tá? Porque o propósito aqui era fazer uma aplicaçãozinha bem focada em front-end mesmo e nas outras coisas que eu falei, né? A gente não vai construir back-end para isso aqui, né? E só para mostrar para vocês, a gente está usando o local storage para armazenar os favoritos. Então, se a gente ver aqui, ó, eu tenho esses favoritos que eu salvei todos aqui, ó, o ID da carta, a imagem, o nome, o texto que ela tem e o tipo dela, tá? Então, todas as cartas que eu salvar no favorito vão ser armazenadas aqui. Tá? Com os dados que eu peguei da API. Beleza? Então, bora começar a escrever alguma coisa de código, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Pra gente começar aqui bem rapidinho, eu vou criar uma pasta, tá? Eu já tinha criado uma pasta aqui de teste, eu vou remover ela, vou criar de novo. E vamos fazer o seguinte, para começar esse projeto, vamos começar já, a gente vai criar o projeto em Next, né? O projeto do front-end. Então eu já acessei que a documentação, já até tinha deixado aberta aqui, a documentação do Next. Vou rodar o comando aqui do Next para poder criar o projeto, tá? Então, npx create next app@latest. E ele vai fazer algumas perguntinhas pra gente, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui do terminal para ficar mais fácil para vocês verem. Então a primeira coisa que ele pergunta é o nome do app. Eu vou colocar aqui buscador Magic Video, tá? Porque eu já tenho o repositório que eu fiz para poder testar, né? Para poder criar essa aplicação junto com vocês aqui em vídeo. E eu já tenho uma outra aplicação lá, então eu estou botando só um nome diferente aqui. Obviamente, né? Que tudo isso aqui que eu vou fazer vai estar no meu GitHub e vocês vão ter o link aí na descrição do vídeo, tá? Então, bora começar. Ele pergunta se eu quero usar TypeScript. Sim, nós vamos usar TypeScript. Ele pergunta se eu quero usar esse lint, eu vou dizer que sim, Tailwind sim também, né, porque é o que a gente vai usar para fazer o design. Quero que o projeto fique no SRC, vou usar o App Router, não vou usar TurboPack e quero importação de alias automática. Beleza, só dar Enter de novo. E aí, vamos esperar um pouquinho ele criar o projeto aqui. Boa, criou o projeto. Então agora a gente pode acessar a pasta aqui, dar um CD buscador Magic Video e code ponto, que aí o nosso VS Code vai abrir e aí a gente já começa a fazer algumas coisas, tá? Primeira coisa, eu vou rodar esse projeto aqui para ter certeza que ele criou tudo certinho e que eu não tenho nenhum problema. Então, npm run dev, só para ter certeza que esse projeto ele está funcionando. Então, vou até fechar esse aqui, ó, para a gente não confundir. Esse aqui é o projeto Next que a gente está criando agora. Ele cria com essas coisas por padrão, tá? E a gente vai começar a remover algumas coisas que vou até fechar a documentação do Next aqui por enquanto. E vamos lá, vamos começar removendo algumas coisas, tá? Eu quero tirar tudo isso aqui do Globals, que já vem por padrão, porque eu quero fazer, eu não vou usar nada disso de estilo que ele coloca, eu só vou manter o import do Tailwind. Tá? Porque eu vou usar Tailwind, vou apagar todo o layout, vou apagar todo o page, porque eu vou criar tudo do zero. Vou apagar essas imagens que tem no public aqui também, porque eu não preciso disso. Tá? Vamos deixar o mínimo de lixo possível. E aí, se eu fizer isso, meu projeto provavelmente vai quebrar, porque ele está sem nada agora. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá rodando ali. Ele deu um erro aqui. Já vamos parar aqui, vamos rodar de novo. Tá? Ele está dando um erro porque ele não tem nada, né? A gente limpou tudo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma estrutura padrãozinha aqui, né? Use client,
E aqui no home eu vou colocar só uma div dizendo esta é a home page. E aí eu preciso implementar o layout também, porque sem layout ele não funciona. Então vou criar aqui um layout, beleza? Temos agora o app funcionando e a gente pode começar a trabalhar então, tá? Botei aqui só uma página sem nada ainda e um layout padrãozinho, tá? Para começar eu vou fazer o seguinte, eu quero trabalhar utilizando o React Query, tá? Então a gente vai precisar instalar uma biblioteca. O React Query ele é uma biblioteca para poder fazer as requisições HTTP e ele também já tem um cache nativo, tá? Então para usar o React Query a gente vai ter que fazer uma instalação de algumas coisas, tá? Uma coisa só na verdade. A gente tem que instalar esse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui na execução. E aqui depois que eu fiz a instalação eu posso vir aqui no layout, colocar esse carinha aqui. Vou fazer a importação dele aqui em cima. E todo o conteúdo que eu colocar agora precisa ficar dentro, envolvido desse React Query, tá? Que por enquanto ainda não tem nada, mas eu vou criar aqui uma class main e já vou começar a colocar algumas coisas de estilo nela. Então, class name. E vamos colocar aqui, ó, max w4xl mx alto p-4. Posso fechar isso aqui, fechar aqui, fechar main. E aí eu posso fazer o seguinte, aquela children que a gente tinha ali, ó, eu posso já colocar ela aqui para dizer que todas as outras páginas vão ser inseridas aqui, tá? Então aqui eu tinha children e estava dando erro porque eu não tinha usado ainda. Vamos lá, ver se deu certo. Ah tá, é porque eu instalei a lib, mas faltou eu criar o provider de fato, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui dentro do meu SRC chamada lib. Dentro dele que eu vou colocar esse arquivo que eu estou chamando aqui, ó, esse React Query Client Provider. Então vou criar aqui new file.tstx e aí vamos criar esse cara. Então primeiro vamos começar aqui com use client, depois eu vou pegar algumas importações aqui prontas, tá? E aí vamos começar a escrever esse cara. Então export function React Query Client Provider. E aí até o nosso amigo Copilot já está adiantando o serviço para a gente aqui. Eu acho que ele criou tudo certinho, inclusive. Beleza, estou exportando uma função React Query Provider que cria um novo client, um novo Query Client, né? Exporta isso para a gente. Então quando eu usar ele aqui no layout agora, vamos só refazer esse caminho aqui, porque a gente recriando o caminho, agora como ele existe, ele vai parar de dar erro. Beleza, parou de dar erro, está compilando. E agora tá tudo certo, mas a gente ainda não vê nada, né? Legal, mas já criamos o nosso React Query Client. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem um arquivinho de global CSS. Eu quero aplicar já um estilo aqui para o corpo todo da aplicação. Eu já quero adicionar uma cor aqui. Eu quero colocar esse Gray 900 no fundo e o texto de branco. Tá? Já mudou aqui o fundo. Vamos ver aqui o que eu preciso criar. Tá? Bom, o layout ele já está criado, tá? A gente vai colocar mais algumas coisas aqui depois, mas a gente tem que criar os componentes. Vamos fazer agora a nossa página, tá? A nossa página principal. Ela vai ser o seguinte, eu vou começar aqui, a gente vai precisar criar então. Vamos colocar aqui um useState, tá? Então primeiro const query, set query. Tentou adiantar a nossa vida aqui, mas não foi muito legal. Aqui eu só quero useState mesmo e vou inicializar com nada, com um valor vazio aqui. Vou importar o useState, né? Do React, beleza? Ele tá vermelhinho que a gente não tá usando. Vou criar aqui também, por enquanto aqui só isso. Aí agora aqui, ele não era pra eu estar criando isso aqui, era pra eu estar criando isso lá no page. Tô fazendo no lugar errado, perdão. É aqui que eu tenho que criar isso. Então, aqui, vou importar o useState. Tem que fazer bastante coisa ainda, porque isso aqui tá bem cru. Aqui eu vou botar um return, vou abrir um layout aqui, colocar uma div. Vou colocar aqui o seguinte, eu ainda não tenho os componentes criados, então vamos só colocar aqui dentro dessa div uma outra div por enquanto. Vamos colocar um class name para ela, grid, que vai ser o grid dos cards, né? Então grid traço calls 1
md grid calls 3 e gap 4 e mt4, tá? Isso aqui então eu estou criando aqui um grid, tá? Que vai armazenar os cards e ele vai ter um layout, grid para poder fazer com que os elementos eles se auto-organizem na tela. Vai ser um grid de 3 colunas, tá? Uma linha só, vai ter um gap de 4 e um margem top de 4. E para eu começar a fazer alguma coisa aqui, eu preciso criar um outro componente. Vamos fazer o seguinte, vamos criar search bar primeiro. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma pastinha components aqui dentro e vou criar dentro dessa pasta components uma pasta search bar tsx. Desculpa, tem que criar uma pasta para ela porque a gente vai criar mais arquivos depois. Então search bar e aí a gente bota esse arquivinho aqui dentro, tá? E aí vamos começar a criar alguma coisa nesse cara. Vou criar aqui export default function search bar, receber value, um change, ele tentou adiantar a vida também aqui, mas ele fez coisa que não precisava. Só vou colocar props aqui, que eu vou definir essa tipagem ali separadamente e pronto. Vamos criar essa tipagem para ele não ficar enchendo o saco da gente. Então type props é igual, aí ele vai receber value, que é uma string, e vai receber onChange, que é uma função que recebe value como parâmetro, que é uma string, e ela é void, porque ela não retorna nada. Ela simplesmente executa. Então, beleza, temos nosso componente instanciado já com os parâmetros. Aí dentro dele eu vou colocar uma div. Essa div já vai ter um class name e eu vou definir para ela mb4, tá? Margem bottom 4. E vou criar um input que vai ser um input de busca, tá? Esse input ele vai ser type text, vai receber o value, vai ter um placeholder que eu vou colocar aqui, ó. Ele até adiantou um pouquinho, pesquisar cartas do Magic, do Magic the Gathering. O class name dele vai ser um W full, width full, P2, rounded, border gray 700. Ele até tinha colocado rounded aqui, só que ele colocou mais pra frente. BG gray 800, text gray 100, focus outline none, focus ring 2, focus ring traço pink traço 400. Deixa eu colocar um word wrap aqui, beleza? Ele formatou tudo pra gente aqui e colocou o input lá certinho. Deixa eu só colocar umas coisas na ordem certa aqui pra eu não ficar doido aqui, porque tem umas coisas que eu gosto que esteja na ordem certa. Então, placeholder class name, value vem aqui, type text, placeholder class name, value onChange. Beleza, então está criado a nossa search bar. Com isso, a gente pode vir aqui na nossa página e adicionar essa search bar lá. Então vamos aqui na nossa página, aqui acima dessa div, vou fazer o seguinte, search bar, e vou passar value igual a nada, porque a gente ainda não tem, e onChange igual a nada também, porque a gente ainda não tem, tá? E só para fechar aqui, importa ele lá para não dar problema. Beleza? Então tá tudo certo aqui. Ele vai reclamar um pouquinho mesmo, porque ainda falta fazer algumas outras coisas, tá? Então vamos lá, vamos continuar criando as coisas aqui. Eu preciso agora fazer a mecânica para poder usar o React Query para poder buscar os cards, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui em lib, vamos criar um outro arquivinho aqui, que vai ser a API propriamente dito, que vai buscar as cartas lá na API do Magic. Então mtg api.ts. O que vai ter nesse arquivo? Ele vai ser uma função assíncrona, então async function fetch cards, que vai ter query como parâmetro, que é uma string, que vai ser uma promise, que vai receber componente card, que ainda não existe. Vai ser um array de cards, na verdade. E a gente cria essa tipagem já para definir, para ele não ficar reclamando, tá? Então, fetch cards, vamos criar esse tipo aqui de uma vez, tá? Então vamos aqui, ó, na pasta src, vamos criar um folder types, e aí o único tipo que a gente vai ter ser o tipo do card. Novo arquivo, card. E dentro desse card vai ser só export type card é igual. Ele vai ter id, que é uma string, name, que é string, type, também uma string, text, e eu vou botar ele como opcional já, porque pode ser que não venha, e image url também é opcional, também vai ser um string, tá? Então basicamente todas as propriedades aqui são strings, e aí agora eu já posso vir aqui importar esse cara e ele tende a parar de dar erro. Só que tem muita coisa pra gente implementar aqui, então vamos fazer o seguinte, eu já importei aqui o card, eu tenho que importar também um outro cara do React Query, que é o hook, né, use query. Então use query
from é aquela biblioteca que a gente instalou. Tanstack, beleza, tudo certo até aqui. A gente já tem o nosso tipo, já tem o use query. Vamos começar a escrever o código desse cara. Então ele vai ser if not query, não faz nada, então retorna um array vazio. Se o query vier, então a gente vai fazer aqui, ó, const res await. E aí aqui tem uma URL da API que eu vou copiar, tá? Só para facilitar minha vida aqui, que é essa API Magic The Gathering IO. Até abri ela aqui para vocês verem. E é para ver o site, é sem API, né? A API é só para abrir o site, para abrir a API mesmo. Então, essa é a API que a gente está usando, tá? Ela tem uma infinidade de APIs que podem ser usadas, tá? A gente está usando só, então tem várias APIs aí que a gente pode usar, tá? A gente está usando só o mais básico dela, só realmente para buscar as cartas. Então, voltando aqui, beleza, fiz isso aqui. Vou criar aqui agora const data é igual a await res.json, porque a gente precisa transformar isso aqui num JSON. E eu vou retornar return data.cards.map card. Eu vou colocar aqui id card.id name text card.text image url card.image url. Beleza? E aí, ou aí que ele tá botando uma imagem default que a gente não criou, tá? Mas a gente poderia criar ela, tá? É só colocar lá no público para ele fazer. Aqui a gente precisa fechar, que faltou fechar 2 parênteses. E aqui tá faltando fechar a chave final. Beleza. Então aqui eu acho que tá ok. É isso que a gente precisa fazer, tá? E agora a gente vai criar aqui uma outra função, que é o que vai ser exportado na verdade, que é o use cards, tá? Que a gente vai usar lá na nossa página. Então ela recebe o use cards, ele recebe um parâmetro query. E ele vai fazer o seguinte, return use query card query key cards query fine, que vai executar a nossa função fetch cards, né? Passando esse query e enabled not query. Beleza, fechamos aqui. Então temos agora, ele está reclamando um n aqui. Tá, vamos ignorar esse n aqui por enquanto, tá? Porque aí aqui não tem muito porque eu definir o tipo do card, tá? Porque esse card vem lá da API e eu não sei exatamente a estrutura que ele tem, eu não quero ter que criar um tipo só para mapear como vem da API. Então está criado aqui nossa MTG API, a gente pode voltar para a página agora e fazer mais algumas implementações. Então vamos vir aqui na página e agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai criar agora a implementação desse carinha que a gente acabou de criar. Então const data is loading, para quando ele estiver carregando, né? E is error. Isso aqui o próprio React Query já disponibiliza pra gente, tá? Então, o use query, não, use cards, que foi o que a gente criou lá, né? Passando query. E aí, para que isso aqui dê certo, eu preciso importar esse use cards aqui, lá do arquivo que a gente criou. Só que ele tá dando erro porque a gente criou um monte de coisa e não tá usando. Então aqui, ó, na search bar eu vou passar o query, que ele vai ser o valor que vai ser usado para fazer a busca. E no onChange eu vou fazer o set query, ou seja, eu estou definindo o valor. Então para ele, eu estou inserindo qual que é o valor e estou usando o set query aqui para poder definir qual que vai ser o valor. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada no componente que ele está reclamando aqui ainda. Exportei default function, então era para ele entender lá. Export default function, search bar. Aqui no page, o search bar é importado diretamente mesmo, não tem chaves não, tá? Beleza, então agora a gente pode fazer mais algumas coisas, tá? Aqui abaixo do search bar eu quero ter o seguinte, se is loading, eu quero mostrar simplesmente um P carregando, até o nosso amigo Copilot já ajudou a gente. E se is erro ao carregar cartas, ótimo. Não entendi porque que está reclamando, mas depois a gente tenta descobrir. E aqui eu vou fazer o seguinte, data e data.map. E aqui agora de fato eu vou colocar os cards que forem retornados da API, né, através do React Query. Então, card, que ainda não existe, tá? Que igual a card.id, card igual a card. E aqui eu não preciso ter o fechamento, eu posso ter o fechamento, auto-fechamento simples aqui. Tá? Esse componente não existe, vamos criar ele aqui já de uma vez, tá? Então aqui em componentes, eu vou criar uma pasta card e dentro dela um arquivo card.tstx. Vamos criar esse componente agora. Tá, então vamos começar aqui. Então primeiro export default function card. Esse cara ele recebe um card como parâmetro, só que o tipo aqui eu vou criar o props, né? Igual eu fiz para o outro componente, props. E vamos criar aqui em cima o props dele. Type props
vai receber card type, que a gente vai importar aquele tipo que a gente criou lá em cima para reaproveitar. Beleza, ele está reclamando que a gente não está usando esse card ainda, mas a gente já vai usar. Então, a primeira coisa aqui eu vou criar um estado, né? Is zoomed para controlar a ação de zoom, tá? Set is zoomed state false. Vou importar o useState. Beleza. Agora eu vou criar o método para poder cuidar do handle do click, né? If card.imageURL set is zoomed true. Vou criar também um método para fazer um handle close zoom. Ele já até me ajudou aqui, né? O Copilot. Muito obrigado, Copilot, pela ajuda. Isso é fenomenal. E aqui ele só vai fazer set zoomed false. É o oposto do outro. Beleza, com os métodos criados a gente pode começar a criar o nosso layout desse componente propriamente dito, tá? Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui um return, e dessa vez eu não vou te ouvir, Copilot, porque eu preciso ter certeza que eu vou criar certinho aqui. Então vou criar uma div, class name, e como tem bastante coisa, eu vou copiar aqui, tá? Só para facilitar minha vida, para aplicar o estilo certinho. E aqui, como eu vou ter mais de um elemento aqui, eu vou colocar um curto-circuito aqui. Dentro dessa div, eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma chave, se card.imageURL existir, eu vou inserir então um componente de imagem, que vai ser uma tag img, vai ser card imageURL, o alt vai ser card name, né, o alt para acessibilidade, né. O class name eu vou pegar aqui da minha colinha também para facilitar, porque eu quero que fique exatamente com o estilo que eu criei antes, e só para evitar de eu ficar digitando aqui toda a vida, tá? Então tá aqui o estilo, fazer o evento de clique, que vai ser exatamente que vai dar o zoom na imagem, que vai usar aquela função que a gente criou, que é o handle image click. Beleza? Com isso a gente termina a nossa imagem, podemos fechar aqui, e aí abaixo disso a gente começa a criar as coisas do card mesmo. Vou copiar o class name aqui também para me adiantar. Vai ser um H2, que vai ter esse class name aqui, e ele vai receber aqui o card.name. O outro vai ser um P, que vai ter um class name também. Esse aqui é tranquilinho, então ele só vai ter um text, -sm, text gray 200, card.type, mt2, mb2, text center. Nesse P aqui vai entrar o card.text. Beleza? Com isso a gente termina, só vai faltar mais um carinha que é o favorite button, que a gente ainda não tem, então eu não vou colocar aqui por enquanto, tá? Depois que a gente criar, a gente coloca ele aqui. E aí, para fechar, eu quero ter o efeito de zoom, tá? Por enquanto eu só coloquei aqui que ele vai clicar na imagem para fazer o zoom, mas eu preciso ter a imagem no estado de zoom, né? Então, só para facilitar, vou fazer o seguinte: vou aqui, ó, iZoomed card.imageURL, ou seja, se tiver com zoom e existir uma imagem, abre um layout para mim aqui. E eu vou criar uma div, essa div eu vou colocar role dialog. Isso aqui vai ser útil depois para os testes, tá? Vou colocar o class name dele para colocar o estilo, que esse estilo também é bem grandinho, eu vou copiar aqui. E tem o onClick para poder fazer o zoom, né? Então, handle close zoom quando clicar. E data test ID também, isso aqui é para os testes depois, então zoom overlay. E aqui dentro vai vir a imagem, tá? Vou até copiar aquela imagem ali porque é a mesma coisa, a gente só vai mudar algumas coisas, tá? Então src imagem URL, alt name também, class name vai ser um pouco diferente, não vai ter onClick e ele vai ter aqui um data test ID zoomed image, beleza? Então esse é o componente de card, criamos ele aqui passo a passo, e agora a gente pode vir aqui na nossa page e importar esse card aqui também. Engraçado que ele deu certo e o search bar continua dando problema. Vamos tentar fazer de novo. Search bar. Vou pegar o componente que eu tinha criado antes aqui, colar ele em cima, porque eu não sei o que está acontecendo. Pode ser alguma coisa errada que eu digitei, ou algum nome. É search bar. Aparentemente parece que está tudo certo. Não sei por que ele está reclamando. Parou. Era alguma coisa que eu tinha digitado errado, provavelmente. Vamos ver se falta alguma coisa no layout aqui. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu só colocar isso aqui. Faltou colocar também. Opa, legal. Apareceu lá. Vamos ver se está funcionando. Thread. Ó, já funciona. E ele está trazendo um só por linha, né? Porque a gente está com um layout reduzido. Mas se eu abrir aqui, ele deveria se organizar para mostrar mais. Tem alguma coisa errada aqui, depois eu olho. Mas eu tinha colocado inicialmente para ele mostrar 3 cards por linha. Pode ser alguma coisa errada que eu fiz aqui no page. Vamos dar uma olhadinha. Na classe do page aqui, ó. Acho que tem uma coisa errada.
Não, ainda está mostrando um por linha, mas enfim, depois a gente vê. Deve ter algum ajuste fino aí para poder ser feito, tá? Mas beleza, já temos aí. Vamos criar agora a nossa navbar, que é um componente bem simplesinho, só para a gente já ter lá o nosso menu. Vou vir aqui então em Components, navbar. Tá? Ela não vai aparecer ainda porque a gente ainda não colocou ela lá. Se eu vier aqui no meu layout, eu posso colocar ela lá agora, para ela aparecer acima da main. Vou importar ela aqui. Ele está um pouquinho lento, né, para poder carregar as coisas, porque está em modo de desenvolvimento, mas que vai para produção ele fica mais rápido. Legal, então já está mostrando aqui, ó, o logo ficou quebrado, porque eu acho que eu não coloquei o logo aqui ainda, né? Deixa eu fazer isso aqui de uma vez. Images, e vou pegar o logo aqui, que eu já tinha. Podem usar o logo que vocês quiserem, tá? Pode usar o que vai estar no repositório, que é esse aqui, ou pode colocar outro. E agora tá certinho o caminho. Assim que ele atualizar, ele deve já mostrar o logo certo. Bom, mas está tomando forma nosso projeto, né? Já está bem parecido com aquele outro que a gente tinha visto, né? Eu tenho aqui os links, né? A página de favoritos não existe ainda, então se eu tentar acessar ela vai dar erro. Já tem os links aqui para a página. E a busca já está funcionando. Então, se eu fizer aquela mesma busca, ó, do início, The One Ring, apareceu o nosso logo ali. Agora, inclusive, ele já acertou, ó, apareceu 3 por linha igual estava no projeto original. Então, já consigo, inclusive, dar o zoom. Eu só não consigo favoritar, o botão nem existe ainda porque a gente não criou o componente, tá? Mas estamos quase terminando. Vamos correr aqui para terminar. Vamos criar o botão de favoritos. Favorite button. Tem que ser .txt. E só para acelerar aqui um pouquinho mais, porque o vídeo já está ficando muito grande, eu vou pegar aqui o código pronto, tá? Esse botão ele é bem simplesinho, tá? Não tem nada de segredo. Um botão que fica no estado de remover dos favoritos, tá? Se isFavorite estiver, né, setado como false, e favoritar se ele tiver, aliás, se estiver como false ele fica favoritar, se estiver true ele fica como remover dos favoritos, e ele tem um controle de estado. A gente vai precisar criar um hook para poder controlar esses favoritos, e ele usa também o card para poder pegar o tipo, né? O tipo do card. Aqui, ó, types card, beleza. Esse hook não existe, então vamos criar ele. Vamos criar uma pastinha hooks para já controlar os favoritos. Vou pegar aqui use favorites. Vou pegar ele pronto também, tá? Porque eu já tinha criado ele aqui, mas eu explico. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando um controle de estado de favoritos, né, com o use state, e a tipagem dele é o card, porque o que vai estar dentro dele são cards. Então aqui eu vou armazenar o estado e esse aqui é o método para poder alterar o estado. Assim que esse hook for carregado, ele já seta os favoritos com o estado atual que tiver. E para adicionar um novo favorito, ele usa o hook, o use callback, e faz um set favoritos, tá? Pegando os anteriores que já existiam no nosso estado, fazendo aqui um destructuring, um spread operator, pegando um prev, né, que é o que vem desse método, e adicionando um novo. E aí a gente está usando aqui o local storage para poder fazer a adição dos itens. Então eu criei essa chave mtg favoritos, faço um JSON stringify do que veio e adiciono lá. E para remover ele faz a mesmíssima coisa, só que ele faz um filter tirando o card que tem ID, né, do card que veio agora. Quando clica lá no botão de remover e faz o set item lá da nossa nova lista, filtrando, né, só os outros cards que não são o que foi pedido para ser removido. E para fechar, ele tem o use callback aqui para verificar se é isFavorite, que retorna se algum dos favoritos é o ID que está sendo selecionado. Isso é para controlar o estado do botão, inclusive, tá? Beleza. Então a gente pode voltar aqui agora, que eu me perdi onde que a gente estava. A gente estava na navbar, a gente estava no search bar, a gente estava criando esse favorite button para colocar no card, né? Acho que é isso mesmo. Então vamos vir aqui no card, vamos colocar o botão favoritos. Vai vir aqui, a gente criou, né, o favorite button e criou o hook. Então agora a gente já pode, e aqui ele está reclamando porque a gente importou sem existir, né? Vamos só fazer de novo aqui que aí ele vai acertar. Agora aqui no card, aqui abaixo do card text aqui, ó, a gente pode vir e colocar favorite button recebendo o card e a gente importa ele aqui. E se a gente for no nossa aplicação, ver aqui, esperar ele recarregar e quando a gente pesquisa, agora o botão favoritos já existe, inclusive já está funcionando. Se eu clicar aqui em adicionar para favoritos e for lá na aplicação, na parte de, né, local storage, vocês observam que já existe lá, tá? Então tá aqui, eu adicionei o The One Ring e ele já está nos meus favoritos. Beleza, então acho que aqui tá bem legal, conseguimos fazer bastante coisa, mas agora eu tenho que conseguir ver a minha lista de favoritos, né? Porque aqui eu só estou adicionando e removendo, mas eu não tenho como ver a minha lista de favoritos, que vai ficar nessa página aqui. Então vamos criar essa lista de favoritos agora, a página, que vai ser o seguinte, aqui dentro de app, acho que o components inclusive está no lugar errado, por isso estava dando erro toda hora. O components tinha que ficar no root do src. Agora aqui sim eu vou ter a pasta favorites. E aí essa pasta vai ter só page de favoritos, tá? Que é bem simplesinho. Vou até pegar aqui ela pronta já também. Criar aqui um arquivo page
.tsx, vou colocar aqui dentro. E aí o que a gente está fazendo? A gente está importando o card, estamos importando o hook use favorites que a gente criou, né, instanciando ele aqui. E é uma div que tem um H1, que é um título, né, do cartas favoritos, está com fonte bold, margem bottom 4 e um tamanho de texto aqui grande, né? Se o favorites.length for igual a 0, ele exibe uma mensagem nenhuma carta favoritada ainda. Se não, aí ele exibe uma div com todos os nossos cards ali sendo mostrados ali na tela pra gente. E é basicamente isso. Ele tinha dado um errinho, porque eu tinha criado alguma coisa, ele tinha tentado executar alguma coisa que não existia. Agora se eu clicar em favoritos aqui eu já posso acessar minha página de favoritos. Demora um pouquinho para carregar, mas está aí, ó, cartas favoritadas e a The One Ring está aqui. Se eu removo, volto para a página principal e venho de novo, ele mostra, tá? Eu não implementei a atualização automática, tá? Faltou fazer isso. E eu não vou correr o risco de fazer aqui agora e ficar um tempão tentando fazer. Mas tá aí, nossa aplicação funcionando 100%, tá? Não existe só The One Ring, existe outras cartas, tá? E é isso, tá funcionando 100% agora o nosso front-end. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha e deixar um comentário caso você tenha gostado. E lógico, recomendar para todos os amigos e até a parte 2 desse vídeo. Espero vocês lá. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.